Nós estamos no nosso propósito do Espírito Santo, de buscar mais do Espírito Santo, e propus no coração, até o dia 17 desse mês, quando faremos um mês desse propósito, de trazer mensagens a respeito disso, da importância do Espírito Santo, da ação do Espírito Santo, dos frutos do Espírito Santo na nossa vida. Eu tenho total certeza e convicção que Deus já está trabalhando em nós, e a palavra dele ela só vai reforçar ainda mais isso. E aqui nós estamos vendo nessa passagem muito conhecida, muito pregada. Eu dificilmente prego essa mensagem, não por algo em particular, mas às vezes vai passando, como é algo que a gente muito ouve, né? Aí fica sempre vívida, dá a impressão que é algo que já foi feito recente. Eu não me recordo a última vez que eu trouxe essa mensagem, mas eu fico muito maravilhado com a palavra de Deus, porque toda vez que nós acessamos a palavra, algo novo se revela, e isso é extraordinário. E essa mensagem tem muito a ver com a questão do Espírito Santo em nós. É importante ressaltar que Jesus teve muitos diálogos no seu ministério, muitas conversas. Mas a conversa dele com Nicodemos é uma conversa diferente de todo mundo. E isso tem que nos chamar a atenção. Ele conversa com a mulher samaritana, ele tem uma conversa lá com a mulher sirofenícia, há muitos diálogos com o homem lá no tanque de Betesda, enfim. Em todo momento Deus se apresenta de uma maneira bem particular. E Nicodemos, ele parece ser um pouco mais direto. Isso deve nos levar a um pensamento mais profundo. Porque Nicodemos chega a Jesus com uma fé superficial. Ele viu os milagres. Deus tinha operado, sinais nunca vistos até então. E aquilo o intrigou. E ele chega de noite para ter com o mestre. Óbvio, a gente não consegue ter exatidão do porquê ele se apresenta à noite. Nós fazemos algumas conjecturas disso. Eu acredito, mas isso é uma questão de percepção minha, até pelo próprio capítulo, quando no final Cristo vem dizer: olha, aqueles que são meus filhos ou são meus, eles vêm, eles que são da luz, eles fazem questão de revelar a sua conduta para que as suas obras sejam aprovadas. Ou seja, quem de fato está na caminhada com Deus não tem que esconder nada de ninguém, não tem que vir de noite, não tem que vir na escondida, se revela para que possam ver o seu testemunho e glorificar o seu Senhor. Então acredito que Nicodemos ele foi à noite com medo do que poderia causar a sua imagem e a sua reputação. E ele chega de noite lá e diz: eu vi os milagres, Senhor. Eu sei que nós sabemos, talvez muitos outros do seu convívio também tinham a mesma percepção, ou aqueles que estavam ao seu comando, porque Nicodemos não era alguém comum, podemos dizer assim. Era um fariseu do Sinédrio, um homem de reputação, príncipe dos judeus. Então, tinha pessoas ao seu redor: sabemos que tu és mestre vindo de Deus, porque o que tu fez ninguém pode fazer. E só disse isso. E Jesus vai direto: Nicodemos. Então tá. Então, quando ele chega e fala isso para Jesus, ele diz assim: em verdade, te digo, aleluia, ênfase, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. A conversa com Nicodemos é muito diferente. Nicodemos não perguntou nada, Nicodemos afirmou: tu é mestre vindo de Deus. Mas um pouco antes, no capítulo 2, no finalzinho, ele vai dizer que ele não precisava que ninguém falasse dos homens para ele, porque ele bem sabia o que estava nos homens e não confiava nos homens. E sabendo o que estava dentro de Nicodemos,
talvez a pergunta interior de Nicodemos, ele já vai direto: ó Nicodemos, em verdade eu te digo. É uma afirmação muito clara e deve ter a tua atenção. Se não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Aleluia. Meus irmãos, por que nascer de novo? Eu olho para Nicodemos e tento dissecar Nicodemos. Nicodemos era um mestre. Jesus não falou isso para a mulher um tanto pecadora, não falou isso para ninguém, falou isso para um mestre da lei. Falou isso para um homem diferenciado. Aí quando eu pego e disseco Nicodemos, eu falo: nossa, calma aí. Nicodemos conhecia a palavra de Deus mais do que qualquer um de nós. E mesmo assim ele precisava nascer de novo. Nicodemos era um homem religioso mais do que qualquer um de nós. O fariseu, a seita mais radical do judaísmo. E mesmo assim Nicodemos precisava nascer de novo. Nicodemos era rico, tinha posse, príncipe dos judeus, para pertencer ao Senado, ao Sinédrio, não podia ser qualquer um. Tinha que ser um homem de posses, de uma reputação bem elevada. Nicodemos era esse homem. E mesmo assim precisava nascer de novo. Nicodemos tinha tudo, talvez o que muita gente hoje na fé procura. E Jesus vira para ele e fala: é necessário nascer de novo. Isso tem que nos levar a pensar. Peraí, não é o que temos, não são as posses, não é o que temos de reconhecimento social, não é nada disso que é tão importante assim, porque tudo isso Nicodemos tinha e precisava nascer de novo. Tudo isso que Nicodemos tinha e que para Jesus não valia nada, é o que muita gente hoje na presença de Jesus busca. Tem que nos levar a uma reflexão que estão buscando alguma coisa errada. Tu tem tudo isso, Nicodemos. Direto a você, é necessário nascer de novo. E Nicodemos se assusta com aquilo. Ele era um protótipo perfeito. Peraí, eu sou religioso, eu caminho na fé, eu obedeço a lei como poucos, eu sou um mestre, eu não tenho nada a acrescentar. Como pode isso? Nascer de novo. Eu vou entrar no ventre da minha mãe, eu sou velho. E esse termo é interessante, porque nós também agimos assim hoje. Ele é velho, não entra mais nada na cabeça dele não. Como é que é? Já chegou na idade, já era, não consegue. Como é que é? Na natureza humana isso pode até ser, mas para o Espírito Santo não tem nada disso não. Aleluia. O Espírito Santo faz diferença. Essa palavra que o grego traz aqui, nascer de novo, anotem, é algo inédito, nunca visto. Quando Jesus fala para Nicodemos, você precisa ser algo inédito. Você precisa viver algo nunca visto. É o nascer do alto. Não tem essa questão de ser velho, de ser novo, ser isso ou aquilo. Nada disso é empecilho para o Espírito Santo. O problema é que nós nos apresentamos achando que não tem nada mais para Cristo fazer. Irmão, tem muita coisa para Cristo fazer. Enquanto nós estivermos aqui na terra, respirando esse ar, tem coisa para Cristo fazer. Na terra nós somos um material incompleto. Tem sempre algo para Cristo fazer. Como pode ser isso? Um homem velho entrar de novo no ventre de sua mãe? Aí Jesus replica, responde Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água do Espírito não pode ver o reino de Deus, não pode entrar no reino de Deus. Aqui de novo ele bate na mesma tecla. Nicodemo, você ainda não enxergou que tem algo que o Espírito Santo fazendo na sua vida. Você acha que você é o protótipo perfeito? Tá bom. Mas se você não nascer da água e do Espírito, você não pode entrar.
Meus amados irmãos, essa colocação de Jesus, ele era mestre em tudo. O que Jesus está apresentando para Nicodemos, ele como mestre em Israel já deveria saber. O que Jesus estava tratando. A gente fica aqui desenhando, não, o que isso aí? Vamos entender o que Cristo quis dizer para Nicodemos. Nicodemos, você tem tudo o que diz ao que é externo. Mas o que é interno é mais profundo. O que é interno é maior. Quando diz nascer da água, é essa purificação externa que na religiosidade acontece. Quando nós adentramos a fé, entendemos o que é praticar a fé cristã, nos colocamos diante dos ditames cristãos, há uma limpeza. Eu fumava externa, eu fazia isso, não faço mais, eu roubava, não roubo mais, eu me vestia assim, não me visto mais. Há uma mudança externa, e ela é importante. Sozinha não é importante, porque Nicodemos tinha essa roupagem externa, mas não tinha a roupagem interna. Por isso que esse novo nascimento, ele traz tanto a água, que é essa limpeza, quanto o espírito, que é o interno. O externo e o interno. E eu queria que você pensasse isso hoje. Será que talvez nós não estamos esbarrando somente no externo? Naquilo que é moral, eu não faço mais isso, eu não faço mais aquilo, hoje eu me visto um pouco mais decente, eu não tenho mais aquela conduta assim, eu não tenho mais aquele estereotipo mundano. Entenda, eu não estou dizendo que isso não é importante, não. É importante sim, ainda que hoje o relativismo joga o contrário. Aí olha-se lá, está sempre falando, não, isso não é tão importante não. O importante é o interior. Opa, é água e espírito, irmão. É o exterior e o interior. Aleluia. Aonde? Vamos para a Bíblia. Vamos ler juntos. Glória a Deus. Ezequiel 36. Glória a Deus. Ezequiel 36, Eita, do versículo 25 ao versículo 27. Vamos todos ler juntos, por favor. Ezequiel 36, do versículo 25 ao versículo 27. Vamos juntos. Então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícias, e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e fareis que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Aqui. aleluia. A água é a purificação externa, o espírito é interno. Glória a Deus, fiel. Novo. Seremos inéditos externamente e seremos inéditos internamente. Mas inéditos para quem? Diante de quê? Do que é carnal. Aleluia. Então esse papo de que nós podemos parecer com o mundo, viver como o mundo, estar como o mundo e está tudo certo, é uma falácia. Porque nós temos que ser inéditos, ser o contrário, ser o oposto, aquilo que o mundo não é, externamente. Hoje as pessoas querem viver aquela questão assim, eu não sou como era antes, mas ainda. Eu não faço como. Eu não fazia esse mal como fazia antes, mas de vez em quando eu faço ele. Eu bebia, não bebo mais como bebia antes, mas de vez em quando eu bebo. Eu não xingo mais como xingava antes, mas de vez em quando eu xingo. Eu não faço aquilo como fazia antes, mas irmão, isso não é inédito. Houve o nascer de novo. Amados irmãos, entenda, um dos fatores que demonstram
que o Espírito Santo não está trabalhando em nós a ponto de nos fazer nascer de novo, é o fato da gente não mudar. E nós temos que fazer essa reflexão interna. O que mudou na tua caminhada de fé? O que mudou? Você já não é mais o mesmo? Ou você é o mesmo um pouco melhorado? Ser inédito, algo nunca visto, é não mais ser o mesmo. Nicodemos, você tem que nascer de novo. Esse estereotipo seu não presta, não dá para entrar, não dá para ver, não dá para entrar, não dá para chegar lá. Tem que ser novo. A caminhada cristã que o Espírito Santo nos proporciona é o nascer de novo, nascer da água e do Espírito, o Espírito novo. É você ter inclinações novas, desejos novos. Se hoje os meus desejos me impulsionam ainda, ou tem tanta valia na minha vida, é sinal que eu não nasci de novo. Quantas vezes as pessoas dão tanta atenção ainda àquilo que elas gostam? Eu tenho que perguntar, você nasceu de novo? Se eu nasci de novo, o que eu gosto não é tão importante assim. O que importa é o que Deus gosta. É um coração novo. Aleluia. Saiu de carne, de pedra, tu de carne. Que Ele é quem coloca. Agora eu tenho desejo de Deus, eu tenho sede das coisas de Deus. Não é mais, não importa tanto o que eu gosto, o que eu sou inclinado. Aleluia. Um bando de crente, que ainda está vívido dentro deles o que eles gostam. Se eu gosto disso aqui, alguém mexe nisso aqui, aquilo muda o meu ser. Você realmente nasceu de novo? Se aquela coisa ali que você não consegue é mais forte do que você, se tem algo mais forte do que você, e é algo que não é inédito, que não vem de Deus, que não vem do Senhor, te pergunto, você nasceu de novo? Se tem algo que te impulsiona, que é mais forte do que a ação de Deus na sua vida, e você vai e faz, você nasceu de novo? Fala, Deus. Aquele que não nascer da água e do Espírito não entra. É externo. O novo nascimento, ele é externo e ele é interno. Então esse papo hoje que ele é só interno é um papo furado. Não, o que importa é o coração. Deus sabe que eu amo Ele, mas o jeito que como eu vivo a minha vida aqui não é tão importante não, é sim. A Bíblia diz que é. Vai cair no que Jesus falou para Nicodemos, eu falo e você não aceita. Mas é o que é. Aquele que é nascido da carne é carne. O que isso quer dizer? A sua natureza, ela vai dominar você desde o momento em que você vem ao mundo. E essa natureza é carnal, inclinada às coisas da carne, inclinada ao que o mundo oferece, inclinada aos desejos. Mas aquele que nasce do Espírito é novo. Aquilo que a carne levava não leva mais, aquilo que a carne levava não faz mais. É novo, é inédito, é nunca visto ao mundo carnal, porque nasceu de Deus. E temos que nascer de Deus. Ao olharmos para Cristo, nascer de Deus, que é nascido do Espírito. É Espírito. Ele traz uma analogia muito interessante, o vento. O vento está ali, sopra aqui, onde quer, você só sente. Eu não sei como Cristo faz, como Deus, como o Espírito faz isso, mas Ele faz, Ele muda, Ele transforma, Ele faz de novo. Como Ele faz, é como o vento, a gente não sabe. Mas a gente vê, a gente sente a mudança aqui. Ninguém sabe a totalidade do outro, mas nós somos companheiros de nós mesmos. A pergunta é para o nosso íntimo. Talvez o outro vai ver o teu externo, vai dizer, eis um homem de Deus, uma mulher de Deus, não tem problema nenhum. Eu e você agora fazer essa reflexão. De fato, eu mudei? Ele me transformou? Ele me tornou novo? Quais têm sido as minhas inclinações, os meus pensamentos, minhas decisões, aquilo que eu apoio no mundo? É muito fácil hoje, eu sou cristão, eu não
faço. Mas se tu apoia quem faz, tu faz. Cadê a mudança? Eu olho com cara feia aquilo que é feio para o Senhor, ou eu fico assim, não, eu não faço, mas se você quiser fazer, sei. Tem que me questionar, eu nasci de novo? Porque não é não fazer por uma questão religiosa, não é não fazer por uma questão moral, ainda que seja importante. Como Nicodemos era esse, moralmente impecável, religiosamente impecável, bem-sucedido, rico, um homem diferente, de autoridade, de posse. E ele fala para Nicodemos assim, não dá para você entrar. Quando eu olho para Nicodemos, eu olho para meu Deus, se para Nicodemos não dava, quiçá para mim mero mortal. Ainda bem que tem o Espírito Santo. Para minha natureza não dá. Mas é como Pedro disse, aquilo Jesus disse, respondendo a Pedro, Pedro, aquilo que é impossível aos homens, é possível a Deus. É impossível para mim, quando eu olho para mim, minha natureza, a minha condição, Paulo, Senhor, não é impossível quando me comparo com Nicodemos, mas quando vem o Espírito Santo, fala, não, mas para mim é possível. Glória a Deus. Se eu te dar do que é meu, olha o Espírito Santo. Buscar mais do Espírito Santo é buscar esse novo ser. O Espírito Santo soprar no ouvido e falar, está errado, meu filho. É o Espírito Santo soprar no ouvido e falar, minha filha, não é para ir não. Não pense assim não. Mude isso. Sai daí. Pense diferente. Larga esse troço. Glória a Deus. Buscar o Espírito Santo é ser inédito. Inédito até para mim, até para nós mesmos. Nossa, como antigamente eu não ia fazer isso não. Agora é inédito você tomar uma decisão diferente, né? É inédito você não ir mais para a direita, agora você ir para o outro lado. É inédito porque é mudança. Aleluia. O Espírito Santo quer nos mudar, porque Ele quer nos salvar. Necessário é nascer de novo. Que a carne é carne, o que é espírito é espírito. E continua dizendo aqui. Nicodemos, no versículo 9, como pode suceder isso? Não entrava. A gente às vezes vem a Cristo pronto, com os argumentos. Não, Senhor, mas olha nada. Não tem que ter argumento, tem que vir desarmado. Senhor, faça em mim a tua vontade, que não viva mais eu, mas o Senhor vive em mim. Quebra, Senhor. Aleluia. Meus desejos, minhas escolhas, quebra as minhas inclinações. Aleluia. Não importa se eu gostava daquilo, do outro, não quero saber. Eu quero gostar do que o Senhor gosta. Eu quero amar o que o Senhor ama. Eu quero odiar o que o Senhor odeia. Mas como pode ser isso? Aí Jesus, com toda a classe e elegância, tu és mestre em Israel, não sabes isso? Porque o Antigo Testamento dizia isso, acabamos de ler. Era uma perspectiva que é desde o Antigo Testamento, de Deus tirando o povo idólatra e jogando o Espírito para que o povo o servisse e o adorasse. É Deus quebrando tudo aquilo que era referência externa, influência externa, e colocando o povo na direção do mandamento dele. Tudo isso é desde o Antigo Testamento. Tu é mestre, não consegue perceber que não pode ser a vontade humana, tem que ser a vontade de Deus. Mas por que isso, Nicodemo? Porque você não acolhe. Se eu falo de coisas terrenas, é terreno. A transformação não é no céu, irmão. A transformação é aqui na terra. O algo inédito não é no céu, porque lá no céu está lá já o preparado do jeito que é. O inédito é aqui, o contraste é aqui. Nicodemos, se eu estou dizendo para você o que tu tem que fazer aqui, tu não consegue entender. Que está se te dizendo que é do alto. Aqui a gente percebe, né? Se eu não nasço de novo aqui, não tem contato com as coisas que é de lá. Por isso que é muito comum e é perceptível as pessoas sem direção. As pessoas tomando decisão do coração, aplicando isso ao Senhor. Não, que Deus colocou no meu coração, mas é teu coração, não é com Deus.
É o teu desejo. Dificilmente as pessoas falam assim, Senhor, eu não quero mais saber de nada. Agora eu quero me colocar total ao que o Senhor quer fazer. A oração não quer assim. Ah, Senhor, estou à frente desse projeto. O projeto é teu, tá? Estou à frente desse projeto. A gente é assim. Ele tem que parar de ficar se enganando. E não estou dizendo que isso é errado, não. Você tem que ter teus projetos, tenha. Mas assuma que é seu. Não, porque Deus, nada. Porque por que eu não estou falando que é só do coração humano? Diferente do que nós temos aprendido. Quando há oração, quando há busca, como Neemias. Quando um homem busca ao Senhor, se entrega ao Senhor, recebe do Senhor em direção. Aleluia. Diferente. Eu estou falando dessa conexão. Se a pessoa não nasceu de novo aqui, como é que vai conectar com o céu? Não casa. Se eu estou falando que é terreno, Nicodemos, tu não está conseguindo alcançar, nunca tu vai alcançar o que é celestial. Por quê? Porque tu não acolhe o que é dito. Há uma barreira, não, Senhor, eu não sou assim não, eu sou bom. Não, Senhor, não é assim não, eu sou servo seu. Eu jejuo, eu busco, eu oro, leio a Bíblia. Nicodemos fazia isso mais do que qualquer um de nós. O que ele ouviu na face, nasça de novo. Porque não é só o externo, é o interno também. As maldades foram largadas, o coração foi purificado, as ideias foram mudadas. Você está mudando, eu estou mudando como servo do Senhor. Está vendo? Não mudar para pior não, tá? Mudar para melhor. Abandonar certas convicções erradas, certos preceitos danosos à palavra do Senhor. Largar o mal, o pecado que estão de perto nos rodeia. Opa! Largar isso, são essas coisas. Eu melhorei, eu avancei, eu estou vendo que isso é interno. Caramba, eu gostava disso aqui. Eu gosto mais. Como é que isso aconteceu? O que impulsiona o novo nascido do céu é as coisas do céu. O suposto cristão, que o que move ele são as coisas daqui, será que houve nascimento? Eu não posso dizer quem nasceu de novo ou não. Eu posso fazer uma reflexão minha interna. Creio que é isso que o Espírito Santo quer fazer conosco essa manhã também. E ele está lá, não entendendo nada, ele está dizendo, nós testificamos o que sabemos, o que você não aceita. Você diz que não, você bota barreira. Não é bem assim, essa palavra não é para mim, isso aqui não é bem... É assim que a gente age. Infelizmente, para a nossa própria ruína. E Deus vai dizer para ele, olha, Nicodemos, eu subi do céu, desci do céu, eu sou o filho do homem que está aqui. E agora ele faz um apontamento perfeito a respeito do novo nascimento. Tem tudo a ver com o dia de hoje. Ô Nicodemos, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, você conhece a história, a víbora vinha, jogava o veneno na corrente sanguínea do povo, Moisés teve que levantar uma serpente, quando o povo em obediência olhava para a serpente, aquele dano não acontecia. Cristo também foi levantado na cruz. À medida que nós olhamos para a cruz, para o sangue vertido na cruz, aquele sangue também entra em nós, o sangue de Cristo, dessa nova natureza, dessa nova vida que só é possível por meio do seu sacrifício, e agora há a substituição da vida terrena, mortal, caída, pela vida gloriosa do Filho. Aleluia. Essa vida é nova. Essa vida gloriosa é inédita. Não pode ser uma vida carnal. Assim como Moisés levantou, o Filho do Homem também foi levantado na cruz. Assim importa que o Filho do Homem seja levantado, e ele foi. Nova vida, irmãos. Temos que, peraí, eu olho para mim e falo, me entristeço. Essa é a vida de Cristo. Olhar a vida do outro é mole. E viu o fulano fez, viu que o fulano... Tu viu? Ele molinho. Na
cara. Isso aí a gente faz como poucos fazem no mundo. Olha pro outro assim, esse aí é crente, esse aí é mole. Essa manhã temos que fazer assim. Essa é a vida de Cristo em ação. Nasce de novo. E ele é levantado para que haja vida eterna. O novo nascimento totalmente entrelaçado na cruz. Só é possível por meio do Filho do Homem que desceu do céu e foi levantado. Buscar o Espírito Santo é buscar isso. Que as valências do Espírito Santo atuem no nosso coração. Que os frutos do Espírito Santo fiquem evidentes na nossa vida. Que haja mudança, novo nascimento, num todo, não no estereotipo. E eu fico assim, hoje então o estereotipo é péssimo. Hoje não é pior, nem no estereotipo externo está havendo mudança, limpeza. Porque está essa ideia de que a gente pode parecer e ser, só tem internos, tiraram tudo externo, a água já não importa. A limpeza da água não é mais importante. E se você pensar que a água é o batismo, é a mesma coisa. O batismo de João era arrependimento, mudança, arrependimento de pecado, mudança. É o externo. Hoje nem isso o pessoal quer mais observar. Você pode viver na presença de Deus só amando. Mas, irmãos, o externo é resultado do interno. O interno é mais importante, porque ele repercute no externo. Nicodemos, nasce de novo. Nasce de novo. Que nessa manhã, meus amados irmãos, nós consigamos fazer essa viagem profunda de não sermos cristãos de norma, costumes, somente isso. Alguns vão até achar que uns é legalistas demais, conservadores demais, liberais de menos. Isso aí é besteira, muita mais besteira. Mas ser um cristão de verdade, essa limpeza que o Espírito Santo faz de dentro para fora. Aleluia. Mostrando que nós estamos errados quando agimos assim, quando falamos assim, quando damos suporte assim, quando fazemos aquilo daquele jeito. Ele trabalhando, eu sendo inédito para mim mesmo. Nossa, eu gostava disso, como é que eu me prender, não me prendo mais? Do céu. E isso fique muito claro, como o vento. Você não sabe de onde vem, de onde vai para ali, vai para lá, mas você sente. Que as pessoas possam ver e falar, nossa, uma pessoa que realmente é um forasteiro, uma forasteira aqui na terra. Dói no coração ver pessoas hoje se aproximam de Cristo para ter o que Nicodemos tinha, mas o que Nicodemos tinha não era suficiente. Não é dinheiro, posição, religiosidade, moralidade. Não é isso. Só, ou melhor, não é só isso. É interno. Você pode ter só a água que te lavou e te deixou assim, bonitinho. Mas se não tiver o Espírito, que vai me fazer tratar melhor o meu semelhante, que vai me fazer me portar melhor diante desse mundo corrompido e perverso, que vai me fazer ter a escolha certa, amar o que Deus ama, odiar o que Deus odeia. Isso é nascer de novo. É saber entrar, saber sair como um cristão. Aleluia. Isso é nascer de novo. O que é da carne é carne. O que é do Espírito é Espírito. Tudo isso na cruz. Se o Filho do Homem não for levantado no meu coração, no seu coração, por meio da cruz, nós vamos andar por aí, parecendo ser, dizendo ser, falando como quem fosse. E Cristo olhando e falando assim, irmão, você ainda não nasceu. Que possamos nascer. Aleluia. O propósito de buscar o Espírito Santo é para isso. Para que Ele opere em nós. Traga, Senhor, as tuas valências na minha vida.
traga mais bondade, mais amor, paz, longanimidade, benignidade. Traz, Senhor. Traz, Senhor. Isso vai mudando tudo. Que assim seja, meus amados irmãos, nossa busca aqui. Nesse propósito, 30 dias, para que possam ser 30 dias para abrir nossa mente e falar assim, nossa, eu vou buscar isso a minha vida toda. Para ser uma coisa inédita. Aleluia. Não ser mais um no meio da multidão. Amém? Glória a Jesus.